Olá, aventureiros digitais! Sejam todos novamente muito bem-vindos ao canal E-Gamecast. It's in the game. E hoje vou falar de uma classe aqui que eu tô até com medo, tá? Na verdade é porque essa definitivamente é a classe mais difícil do jogo. Nós estamos falando do Clérigo. O Clérigo tem uma quantidade absurda de possibilidades e eu pretendo fazer esse vídeo em duas partes, tá? Por quê? Porque a gente tem que trabalhar a questão do Clérigo tanto como um personagem caster, tem que trabalhar a questão dele, trabalhar assim, conversar, né, a respeito da questão da habilidade específica dele, que é a Turn Undead. E ele ainda tem a questão dos domínios de magia, tá? Então os domínios de magia transformam o teu clérigo. Por mais que você monte ele de uma forma, a combinação, por exemplo, de uma árvore de melhoramentos com um determinado tipo de domínio que você escolheu, você vai ter determinados tipos de bônus com determinados tipos de armas. Você vai ter umas habilidades da divindade de acordo com o domínio que você escolheu. Então eu vou fazer o seguinte, nós vamos falar aqui puramente do clérigo, tá? Nessa parte, só bater um papo mesmo do que ele representa, o que ele precisa de habilidades, né? De atributos, o que ele tem de funcionamento ali, quais são as skills e tal. Vou tentar falar também aqui da habilidade Turn Undead dele. E nós vamos trabalhar a questão dos domínios num outro vídeo, tá? Quando você está montando um clérigo, né, você tem ali tantas habilidades e tal, e aí você é obrigado a escolher uns domínios, tá? O domínio, na verdade, é o domínio de uma determinada divindade ao qual esse clérigo é fiel, e que dá a ele uma série de outras questões, né, digamos assim. Então vamos ao clérigo puramente, tá? O clérigo puramente, tá? Clérigozinho. Ah, vou montar um clérigo. Quando você monta o clérigo, tá? Quando se trata da questão dos atributos físicos, tá? A habilidade mais importante para um clérigo é a sabedoria. No caso, Wisdom, né? Sabedoria. A sabedoria é que vai determinar aí a potência das magias dele, tá? A quantidade de magias, os pontos ali, um pouco, um melhoramentozinho ali no pool de mana, né? Essas coisas. Em segundo lugar, tá? Você tem que dar uma atençãozinha especial ao carisma. Por que o carisma? Porque o carisma é determinante para a habilidade principal dele de Turn Undead, tá? Os testes feitos envolvendo o expulsar mortos-vivos, que no caso é essa habilidade dele aqui, elas usam a sua capacidade, o seu carisma, né? Quer ver, ó? To turn undead, you must make a turn check. Roll. Tá lá. Para determinar a eficácia do turn undead, é rolado um D20, né? Um dado de D20, mais o total do seu carisma, do seu modificador de carisma, para determinar a capacidade de acerto, né? Ou a força com que essa habilidade atinge algum morto-vivo, tá? Então precisa dar uma atenção aí para o carisma. Em terceiro lugar, tá? Constituição.
O clérigo não é um personagem que tem um dado de vida muito alto. O dado de vida dele é média, D8. Então ele é bom ter uma boa constituição, porque você provavelmente estará no meio do fogo cruzado sempre que tiver ali como ou dando suporte para a equipe como um healer, ou dando suporte para a equipe como um, sei lá, um off-tank, digamos assim, tá? Porque tem condições dele ser, ok? E por fim, ele, foi o que eu disse desde o início, ele é complicado. Todos os outros que eu fiz aqui, você ou é duo, ou é 2 atributos, ou é 3, e eles são 4, tá? Ele, como é um personagem melee, tá? Você pode fazer a distância também, mas ele é um personagem melee. Por fim, a força, ok? Então, você sobrar de ponta aí, você põe na força. O resto, gente, ignora. Destreza, inteligência, vocês ignoram. Faz um balanceio ali, né, entre constituição e força com o que sobrar dos pontos. Mas o mais importante mesmo é sabedoria e carisma. Quanto às habilidades... deixa eu só colocar aqui. E outra coisa. Enquanto eu estiver falando aqui, tá, de algumas outras coisas, eu vou fazer como eu fiz nos outros vídeos aí que eu tenho feito agora. Eu vou colocar as tabelas da Wiki aí, com as informações, pro caso de vocês quiserem dar uma lida. Só dá uma pausada no vídeo aí e assistir aí, dar uma lida na tabela aí para vocês acompanharem. Vontade do clérigo é alta, tá? Fortitude do clérigo eu acho que é alta também. Só o reflexo que é baixo. Beleza? Skills. O que o clérigo tem de skills? Deixa eu chegar pra cá porque vai entrar a tabelinha aqui. Concentração, que é muito importante. Você vai precisar, tá? Diplomacia. Já não é tanto, mas se você quiser colocar também é bom. Heal, que é aquele serve para estabilizar, né, alvos que estão em situação de início de morte lá. E Spellcraft, que é cada pontinho aqui aumenta em 1 o seu Universal Spell Power, tá? Então Spellcraft também. Todas as outras skills do clérigo você pagará dobrado para ter, caso queira tê-las, ok? Feats ou talentos, tá? Foi o que eu disse, ó. Quando você cria um clérigo aqui, ó, ele tem os talentos de clérigo e os talentos de domínio, tá? Então aqui, ó, por exemplo, esse clérigo aqui tem o domínio da força, então ele ganhou esse domínio aqui, ó, domínio da força, grande domínio da força, domínio da força melhorado. Cada um desses aqui dá uma coisa, mas nós vamos falar disso no próximo vídeo, tá? Em se tratando do clérigo, nós temos que dar uma atenção muito especial à principal habilidade dele aqui, que é a Turn Undead, ou famoso expulsar mortos-vivos. Eu peguei uma tabela, né, direto do livro, né, que eu comparei com a wiki do game, e vi que é igual, é praticamente igual. Então aqui eu vou deixar a tabela para vocês podem colocar aí um pause, né, no vídeo, caso queiram, para poder ler. Porque na verdade, em game isso acontece tudo de forma muito rápida, mas os cálculos são feitos, tá? O teste de expulsão, por exemplo, né, todo paladino, assim como o clérigo, né, que o clérigo é o principal detentor da habilidade, é feito da seguinte forma. Ele pode lançar essa habilidade igual a 3 mais modificador de carisma vezes por descanso, dia, enfim, de acordo aqui com a adaptação do game. O alcance depende muito, né? O alcance no game é em volta aí dos personagens que estão tentando atacá-lo, né, digamos assim, mas o alcance no livro é de 18 metros. No teste de expulsão é feito um teste com D20, tá? Mais modificador de carisma. O resultado desse teste é comparado nessa tabela de expulsão que está aí. Então, por exemplo, você fez o teste lá com D20 mais carisma e deu 12, significa que você pode atingir mortos-vivos equivalentes ao nível do clérigo.
Se tivesse dado 15, seria o nível do clérigo mais 1. Se tivesse dado, por exemplo, entre 7 e 9, seria o nível do clérigo menos 1. Como assim? Seu clérigo é de nível 10, tá? Você fez o teste e deu 9. Então, do seu lado tem um morto-vivo de nível 12 e um de nível 8. Você vai atingir o de nível 8, entendeu? É assim que funciona. Também tem a questão do dano, tá? Quando o resultado do teste de expulsão, segundo a tabela ali, né, no caso, para expulsar qualquer morto-vivo num raio de 18 metros, jogue 2d6 mais nível de clérigo, mais modificador de carisma, para calcular o dano da expulsão. Ou seja, muitas vezes o morto-vivo não é afetado, né, diretamente, mas recebe dano. Tem um efeito também, que é o efeito de deixar os mortos-vivos com medo. Os mortos-vivos expulsos fogem do personagem da maneira mais eficaz e rápida disponível, durante 10 rodadas. Caso não possa fugir, eles ficarão encurralados, concedendo mais 2 de bônus de ataque na jogada contra eles. No caso da destruição, muitas vezes você aciona, né, o Turn Undead e o morto-vivo recebe um hit kill. Nesse caso é o seguinte, se o personagem tiver uma quantidade de níveis equivalente ao dobro do dado de vida do morto-vivo, ele será destruído ao invés de expulso. Então, por exemplo, você fez o teste, tá? Você teve aqui o resultado 12, né? Seu nível de clérigo é 10. Se por um acaso tiver um morto-vivo de nível 5, ele vai ser morto. Ele vai receber um instant kill automaticamente. Esse talento aqui eu comprei, Extra Turn, tá? Eu achei interessante. Por quê? Porque ele dá mais usos do Turn Undead, né? Mais usos do expulsar mortos-vivos por descanso, por dungeon, enfim. Ele aumenta a quantidade. Tem um outro que aumenta o seu nível de conjurador de clérigo para determinar os efeitos. Eu não sei o nome dele aqui, mas eu vou ver se eu acho e põe no próximo vídeo, ok? Outra coisa importante de se comprar com seus clérigos, tá? São magias, são talentos que bombam a magia, porque clérigo tem muita magia, gente, vocês não fazem ideia. Eu acho que a criatura que tem mais magias, eu posso estar me enganado aqui, mas é magia que não acaba mais, entendeu? Então eu comprei aqui o Combat Casting, tá? Que é esse talento aqui, que é o cara que conjura no combate, né? O guerreiro de cast. Isso dá mais 4 de concentração, né? Nos testes de concentração. E torna menos efetivo que te interrompam o uso das suas spells durante o combate, tá? Ou seja, a chance dos inimigos interromperem uma magia que você esteja castando diminui, tá? Comprei também Mental Tokens, acho que foi, não, Magical Train não, foi Mental Tokens. Esse Mental Tokens aqui, ele acrescenta mais 10 pontos, né, de mana no conjurador no primeiro nível e mais 5 pontos a cada nível subsequente, tá? Além de tudo, ele ainda dá 1% de critical chance nas spells, tá? Esse outro aqui, ó, acrescenta o máximo de spell points, tá? Em 80 e acrescenta 5% de chance para crítico nas magias. Além do que, ele habilita aquela opção dos castings, que quando acaba o pool de mana, você vai regenerando um pouquinho da mana, né? Para poder usar minimamente alguma magia, que no caso chama Echoes of Power, tá? E no caso esse talento aqui acrescenta 12 no seu Echoes of Power, 12 de mana, né? O suficiente aí para você usar um Nimbus of Light, por exemplo, que o custo é 4, né? Um Searing Light, que o custo é 8, entendeu? Então é importante ter esse talento aqui também, tá? No mais, vai depender muito de como você quer fazer o melhoramento do seu clérigo, tá? Só para vocês terem uma ideia aqui, olha a quantidade de spells. Até o level 5 aqui, ó. Tá? Isso tudo aqui é magia.
ok? Além das espontâneos, né? Que espontâneos eu acho que eu tenho quase certeza que ela está equilibrando que no livro você ganha magias de acordo com a deidade também. Então o Spontaneous Cast aqui deve ser por causa disso, tá? Ok, beleza, falei aqui. Agora nós vamos falar dos melhoramentos, tá? Os melhoramentos vai depender muito do tipo de clérigo que você escolher, ok? Porque o tipo de clérigo que você escolher, por exemplo, você tem o War Priest, Radiante Servante e o Discípulo Divino, que é Divine Disciple. O War Priest, tá? É o DPS. DPS, um pouquinho tanque ali, ele ganha bastante resistência, ganha bastante coisa. O Radiante Servante é o healer da bagaça. Tá? Isso aqui serve para bombar o seu healer. Ok? E esse Discípulo Divino aqui é o que você vai escolher entre ter bons casts de energia positiva ou bons casts de energia negativa. Esse foi o resumão. Agora vamos falar profundamente de cada um deles. Quanto aos melhoramentos, vamos começar pelo War Cleric, né, o famoso clérigo de guerra, tá? É o mais DPS deles. Não que as magias não se influenciem. Ainda assim é um personagem com uma quantidade absurda de magias. Mas vamos lá. Você, ao escolher ali golpear o inimigo, você pode escolher a versão de corpo a corpo ou a distância. Nos dois casos, o efeito vai ser o seguinte: você golpeia o inimigo com essa habilidade, causa 2 vezes o dano da arma de dano adicional e tem um tempo de espera de 12 segundos. E ao mesmo tempo, ele te dá uma cura, tá? Eu cheguei a usar e ele dá uma cura. Passivamente, te dá mais 2 de classe de armadura, mais 5 de poder de feitiço, né? De feitiço de fogo e mais 5 de feitiço de luz. No caso é o Spell Power. Resiliência de batalha é passiva, tá? Dá redução de dano 5. Também dá mais 2 na classe de armadura, mais 5 de poder de feitiço de fogo e de luz. Santuário. Por 20 segundos você ganha 20 de bônus sagrados para resistência física. Passivamente também, mais 2 de classe de armadura, mais 5 de poder de feitiço de fogo, mais 5 de poder de feitiço de luz. Logo depois tem Conjurador de Guerra. É adicionado ao seu livro de feitiços um feitiço de nível 2. Além disso, você se beneficia permanentemente do efeito do feitiço Desfoque. Acho que é Blur, né? Feitiço Blur. Passivamente, mais 2 de classe de armadura, mais 5 de feitiço de fogo, mais 5 de luz, 10% de bônus sagrados para pontos de vida máximos. Logo depois, Lançador de Guerra, tá? Aceleração é adicionada ao seu livro de feitiços como feitiço de nível 3. Passivo, 1 de bônus de competência para alcance de ameaça crítica da sua arma favorita, 2 de classe de armadura, 5 de feitiço de fogo, 5 de feitiço de luz. E por fim, Inimigo Implacável. Você e os aliados próximos ganham 100 pontos de vida temporários. Seus ataques causarão 10% de dano adicional pelos próximos 18 segundos. Esses bônus serão atualizados a cada 3 segundos e você e cada aliado permanecer no alcance. Esses efeitos irão expirar 5 segundos após não serem mais atualizados. Passiva. Divine Vessel agora é acionado ao atingir 20 pilhas de Divine Conduit, ao invés de 25. Mais 2 de classe de armadura, mais 5 de feitiço de fogo, mais 5 de feitiço de luz. E aí você pode ainda escolher lá 2 opções que uma dá 2 de força e constituição, ou 2 de sabedoria e constituição. Servo Radiante. O Servo Radiante, gente, é o healer, tá? Serve para amplificar o healer, para você poder healar com pressão aí. Então no primeiro nível ali você ganha domínio da cura, tá? Para cada ponto de ação gasto nessa árvore, você ganha 0,5 pontos de poder mágico universal, ou seja, o Spell Power universal. E 1 de poder mágico de energia positiva, que é a energia que amplifica as curas, amplifica o dano contra mortos-vivos, essas coisas. Este se acumula dando efetivamente 1,5 de poder mágico positivo por ponto. Logo depois é curar feridas moderadas. A energia positiva é canalizada para curar feridas moderadas do seu alvo e causar dano em mortos-vivos de 6 a 16 pontos de vida, mais 1 para cada nível de conjurador, até o nível 10. Mortos-vivos que fizerem um teste de resistência bem sucedido reduzirão o dano pela metade. Depois tem Explosão de Energia Positiva. Você ganha 1% de chance crítica nos feitiços de energia positiva. Canalizar Divindade. Uma onda de energia positiva que se expande ao redor do lançador, curando 1d8
mais 1 por nível de clérigo para todos os aliados próximos, bem como removendo 1d4 níveis negativos e 1d6 pontos de dano de habilidade. Os mortos-vivos são danificados pela energia, recebendo 1d8 pontos de dano por nível de clérigo. Um teste de resistência de vontade reduz o dano pela metade. Ou seja, quando você aciona isso aí, todo mundo à sua volta vai ser curado baseado no dado D8. Se as pessoas estiverem com níveis negativos ou habilidades negativas, vai ter 1d4 para tirar os níveis e 1d6 para as habilidades. Se tiver morto-vivo na área, vai levar 1d8 ponto de dano. Logo depois tem melhoria na cura do Empower, ou seja, melhora essa cura aí. Você ganha 1% de chance crítico de feitiço de energia positiva. A metamágica, ou o metamágico, né? Empower Healing Spell agora concede mais 100 de positiva energia spell ao invés de 75. Logo depois tem escudo de energia positiva, você ganha mais 1% de chance crítica no feitiços de energia positiva. Ao canalizar divindade, seu aliado vivo recebe pontos de vida temporários iguais às suas habilidades de cura. Enquanto esses pontos de vida permanecerem, seu alvo recebe 10% de bônus sagrado para a cura que receber de energia positiva. Por fim, Servo Radiante, que é o nome da build. Você ganha mais 4 em sabedoria. Cada feitiço de energia positiva que você lança causa uma cura máxima e tem 50% de chance de dar crítico. Esse eu deixei por último porque é o mais casca-grossa de todos aí, que é o Discípulo Divino, ok? Pelo Discípulo Divino do Clérigo, você pode fazer um personagem especializado em necromancia ou especializado em magias de energias positivas. Tanto é que no início da build ali você tem que fazer uma escolha, tá? Ali você pode escolher entre aprimoramentos de luz ou aprimoramento de energias negativas. Depois que você faz essa escolha, as habilidades da árvore, né, elas vão tendenciar para a escolha que você fez. Então no primeiro ali, emissário. Se você escolheu das trevas, você ganha mais 5 de poder de Spell Power negativo. Se você escolheu da luz, mais 5 de Spell Power de magia de luz. Ganha poder mágico de luz ou negativa, o discípulo também adiciona poderes mágicos ao seu alinhamento. Logo depois tem Defesa Sagrada, que dá mais 2 nos testes de resistência. Todos os testes lá, Fortitude, Reflexo e Vontade. Logo depois você tem Conhecimento de Feitiço Divino, né? Adicione um novo feitiço ao seu livro de feitiços. Pode ser Enervação, no caso de você ter escolhido o das trevas, ou Sunbolt, no caso de você ter escolhido Emissário de Luz. Logo depois tem Conhecimento de Feitiço Divino, vai adicionar mais um feitiço. Se você escolheu das trevas, você ganha o Raio Necrótico. E se você escolheu o da luz, você vai ganhar o Raio de Sol. Logo depois, adicione mais um novo feitiço. Se foi o das trevas, você ganha Atordoar, palavra de poder, tá? Ou, se você escolheu da luz, você ganha Sunburst, ok? Logo depois você tem Transcendência. Eu acho que a Transcendência é a última parte. Aqui na Transcendência é o seguinte, se você escolheu a da escuridão, a energia negativa, você vai ganhar 2 de sabedoria, mais 2 em todos os testes de resistência, mais um nível de conjurador e nível máximo de conjurador para feitiços de luz, energia negativa e fogo, mais 5 de feitiço light, né? Light ou leve. Seu livro de feitiços de clérigo ganha Palavra de Equilíbrio como um feitiço de nível 7. Seu livro de feitiços do clérigo agora tem todos os feitiços de melhoria do núcleo de emissário divino de luz. Se você escolheu o outro, né, o da energia positiva, você ganha mais 2 de sabedoria, mais 2 em todos os testes de resistência, mais um nível de conjurador máximo para feitiços de luz, energia negativa e fogo, 5%, mais 5 de poder mágico de energia negativa. Seu livro de feitiço de clérigo ganha a Palavra de Equilíbrio como um feitiço de nível 7. E o seu livro de feitiços de clérigo agora também contém os feitiços de aprimoramento do núcleo divino de emissário das trevas. Então é isso, tá? Esse foi aí o clérigo. Depois a gente vai... Eu vou fazer um novo vídeo sobre essa classe, tá?
falando exclusivamente aí dos domínios, tá? E a gente vai ver aí como é que funciona direitinho esses domínios do clérigo, tá? Eu espero que vocês tenham curtido aí, tá? Era só isso nesse vídeo. Um muito obrigado a todos e valeu!